Saúdo a amada igreja na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com os irmãos mais uma vez para nós estudarmos a palavra de Deus nesta quinta-feira. E para hoje vamos trazer um assunto sobre pecado. Tomar posição em relação ao pecado. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, porque todos nós, de alguma forma, nós somos pecadores. E nós cometemos pecados, tanto por atos como por omissões. Tanto fazendo como se omitindo em fazer alguma coisa que deveríamos fazer, alguma coisa de bom que deveríamos fazer. Mas não podemos nos confortar com a situação de sermos pecadores. Devemos tomar uma posição contra o pecado. E então, para este assunto, nós vamos se utilizar de João, a primeira epístola de João. E eu gostaria que o irmão desse uma paradinha aí no áudio, um pause. Reúna a sua família nesse momento, pegue a sua Bíblia, que vamos utilizar bastante ela. Pegue também algum material de anotação para que o irmão possa anotar, caso o irmão queira rever o estudo. Amém? Então, a primeira epístola de João, ela tem apenas 5 capítulos. E no geral, ela fala sobre o amor de Deus. E para nós correspondermos com o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós precisamos nos santificar, porque Ele é santo. E o problema é que o pecado, ele vem ao nosso encontro no dia a dia e nos desvia da nossa santificação. Então temos que tomar uma posição em relação ao pecado. E uma das primeiras atitudes contra o pecado é não negar que cometemos pecados. João fala no capítulo 1, versículo 8 ao 10, ele fala assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Também ele fala: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Misericórdia. Então não devemos negar a natureza pecaminosa que todo ser humano tem. E conforme fala no versículo 8, que acabamos de ler, ele fala: se afirmarmos que estamos em pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós não podemos negar que caímos no pecado. No versículo 10, fala que se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando nós afirmamos que não temos pecados, estamos querendo falar que Deus está errado, que Deus está mentindo. Ora, Deus sendo um mentiroso, seria um Deus que causa terror. E Deus não é terror, Deus é amor. Quando começamos a negar que somos pecadores, começamos a nos enganar a nós mesmos, fazendo de Deus um mentiroso, porque a palavra de Deus já está em nós, conforme a palavra fala no versículo 10. Então nós devemos confessar o pecado, como fala no versículo 9. Versículo 9 fala assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se confessarmos com franqueza, confessarmos com sinceridade os nossos pecados para Deus,
E nós deixamos o pecado de lado. Então, começamos a crer no sangue purificador de Jesus e começamos a crer no perdão que ele prometeu. Então, Deus, ele é fiel para perdoar nossos pecados e também nos purificar de toda aquela injustiça que nós andamos cometendo. Então, temos que tomar posição em relação ao pecado. Não podemos deixar para depois. E a segunda atitude é admitirmos que nós erramos. Quando nós admitimos que erramos, nós temos vitória sobre o pecado. Somos vitoriosos. No capítulo 2:1, João nos orienta. Ele fala assim: meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Então podemos ver neste versículo que esta vitória sobre o pecado é possível sim, e é certa. Nós temos um intercessor junto de Deus, que é Jesus Cristo, o justo. E então a vitória vai chegar até nós pela palavra de Deus, a palavra que ele nos ensina. E João nos ensina, nos fala no capítulo 2, versículo 4, ele fala o seguinte: filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Ora, nós conhecemos o Pai através de quê? Através da palavra, do que ele nos ensinou. Ele fala assim: pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ora, conhecemos como? Conhecemos Deus através da palavra que ele nos deixou. E também fala assim: jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Glória a Deus. Então podemos ver aqui, neste versículo, que conhecemos Deus pelas Escrituras, pelo que Jesus nos ensinou e pelo Antigo Testamento. Somente, então, lendo a Bíblia que nós teremos um maior conhecimento e por ali que vem a fé. Então, obedecendo a palavra, nós seremos filhos de Deus. Seremos nascidos de Deus, porque obedecemos a palavra. E no capítulo 3:9, João fala: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Glória a Deus. Então, quando nós deixamos de pecar, Deus está em nós. Deus fica conosco, porque nós estamos nos santificando, ficando parecido com Ele. E João fala no capítulo 4, no versículo 4, ele fala ainda: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Então Deus é muito maior que aquele que está no mundo, ou seja, maior que o diabo. Então, se nós não negarmos que somos pecadores, nós confessarmos, Jesus então purifica de todo o pecado. Né? Então, voltando no capítulo 1, versículo 7, está registrado assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Que bom sermos filhos de Deus, andarmos na luz. E também no capítulo 2, versículo 2, João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele fala assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então Jesus veio para todo mundo, não veio só para A ou B, só para os crentes, os filhos de Israel. Não, veio para todo mundo. Então foi Jesus que morreu na cruz por nós.
O diabo até achou que tinha vencido quando Jesus morreu. Mas Jesus, então, aqui, ele ressuscita no terceiro dia, conforme estava previsto nas Escrituras. Então, Jesus vence a morte por si próprio. Ele destruiu a obra do diabo. E Jesus, então, é o destruidor de toda a obra do diabo. O diabo já está condenado. E João fala no capítulo 3:8, fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Então Jesus é o doador da vida divina. Jesus é o Salvador, enviado para o mundo, né? Então é Ele que nos tirou do mundo. E João fala no capítulo 4:9, fala assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, através de Jesus é que nós vivemos, é que nós teremos uma vida eterna junto ao Pai. Então, Jesus é o revelador de Deus. É Ele que nos coloca junto do Pai novamente. E no capítulo 5, versículo 20, fala assim: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, são essas as atitudes que João nos recomenda de como tomarmos uma posição em relação ao pecado. E para finalizar esse estudo, João ele nos deixa mais 4 orientações, 4 versículos importantes que devemos tomar conhecimento. Por primeiro, ele fala, não pequeis. E está no capítulo 2, versículo 1. Ele fala assim: filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja assim aqui como Deus é bom conosco. Se por acaso alguém pecar, nós teremos um advogado, um intercessor, e aqui ele nos deu. E por segundo, ele nos fala no capítulo 2, versículo 12, que nossos pecados serão perdoados. Ele afirma. E ele fala: filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Aquele mesmo Jesus que morreu na cruz por nós, que o diabo achou que tinha eliminado ele, mas ele ressuscitou no terceiro dia, dando vida a si mesmo e dando vida a nós. Dando vida a nós, da mesma maneira. Ele promete nos ressuscitar e levar junto. E a terceira orientação é que não vos deixeis enganar por ninguém. Está no capítulo 3:7. Deus pede para nós: não deixe se enganar. Ele fala assim: filhinhos, não deixeis que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quem pratica a justiça, ele é justo como Jesus é justo. E, para finalizar, nos deixar alegre, vós sois de Deus. Glória a Deus, que bom. Nós somos de Deus. Ele fala no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Que bom. Amados irmãos, caros ouvintes, este foi o estudo para hoje. Como tomar a posição em relação ao pecado. João diz: vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus.
toda honra e toda glória para Jesus Cristo, porque Ele é maior do que tudo e que todos. Glória a Deus. Agradecemos a esse Pai maravilhoso que nos concedeu o seu Filho unigênito, para nos perdoar. Então, devemos tomar uma posição em relação ao pecado, admitindo que somos pecadores, nos arrependendo, reconhecendo Jesus como mediador e salvador, para que nós possamos estar salvos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos, os caros ouvintes que participam desses estudos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês no seu lar. Vamos orar? Pai Santo, venho até Ti em nome de Jesus Cristo, te agradecer, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que tem dado de nos mostrar a Sua Santa Palavra. Pai, envia Seu Santo Espírito em todos os lugares onde essas pessoas escutaram a Tua Santa Palavra. Dê a bênção, Senhor Deus, a eles, dê o entendimento, a sabedoria, Senhor Deus, o conhecimento. Senhor Deus, que eles possam vivenciar na Tua Santa Palavra, Senhor Deus. Abençoe a cada um. Tira, Senhor Deus, todos os males implantados nessa família e coloque, Senhor Deus, a felicidade, coloque a prosperidade em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.